está aqui em São Paulo novamente recebendo a Aline Rocha. Ela que é atleta de atletismo e de ski country, isso mesmo, ela está se dedicando a duas modalidades. Vai contar um pouquinho mais pra gente. A Aline, ela nasceu no Paraná, mas foi criada em Santa Catarina e quando era ainda jovem, por volta dos 15 anos, sofreu um acidente, né? E o acidente deixou ela na cadeira de rodas. E a gente vai conhecer um pouquinho mais desse mundo dela. Conta pra gente como é que tudo isso aconteceu, o acidente, como é que foi? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira. Então, eu sofri um acidente de carro quando tinha 15 anos de idade e eu morava em Santa Catarina na época. Eu fui viajar junto com a minha família e o meu irmão estava dirigindo o carro e ele foi ultrapassar um caminhão, estava vindo outro carro na pista contrária e os dois puxaram para o acostamento na mesma hora. Então foi uma colisão frontal e eu acabei lesionando a minha coluna e fiquei paraplégica. E foram 3 meses no hospital, passei por diversas cirurgias, eu estava no primeiro ano do ensino médio, acabei reprovando, tive que refazer de novo. Foi um momento que a minha vida mudou totalmente. E ainda quando estava na UTI, a psicóloga foi me falar que eu ia precisar ficar numa cadeira de rodas e a primeira coisa que eu falei para ela foi: eu só quero se a minha cadeira for rosa. E a minha primeira cadeira foi cor-de-rosa. E você aceitou isso tudo numa boa ou foi difícil essa aceitação? Bom, é claro que quando a gente tem um baque, algo que vai mudar realmente a nossa vida, não é fácil, mas por incrível que pareça, eu não demorei muito para aceitar. E menos de um ano depois do meu acidente, eu já tive a oportunidade de fazer reabilitação no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. Então eu logo voltei à minha independência, aprendi a sair na rua, a me virar com a cadeira de rodas. E o esporte paralímpico, como que você veio conhecer ele? Você já praticava algum esporte antes ou foi depois realmente do acidente? Eu odiava esportes. Toda a minha infância, toda a fase escolar, eu fugia das aulas de educação física na escola, eu detestava. E depois que eu sofri o acidente, a cadeira era um motivo a mais para mim não fazer nada. Então foi só 4 anos depois do meu acidente, com 19 anos, que eu conheci uma associação esportiva específica para pessoas com deficiência, que ficava na cidade vizinha de onde eu morava, na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina. E quem fundou a associação foi o Fernando, que hoje é o meu marido e me acompanha em todos os treinamentos. E ele olhou para mim e disse: você tem um porte para ser corredor. Eu falei: tá ficando maluco. Mas ele conseguiu me convencer e em menos de 2 meses depois já estava participando da minha primeira competição e me apaixonei pelo esporte. Então você entrou no esporte, foi pelo atletismo, né? Foi. E no atletismo você chegou também a disputar o Rio 2016, os Jogos Paralímpicos. Como que foi essa edição aqui no nosso Brasil, de ter recebido a torcida brasileira? Eles apoiaram vocês? Foi incrível. Todo atleta tem o sonho de participar de uma Olimpíada, uma Paralimpíada. E sendo no nosso país é ainda mais especial, porque toda a família pode ir lá prestigiar, todos os amigos vão saber o que está acontecendo. E foi toda a minha família, foram vários amigos, foram para o Rio, assistiram às provas. Então foi emocionante, foi uma honra imensa estar lá representando o meu país, foi muito marcante para mim. Agora vamos falar dos Jogos Paralímpicos de Inverno, né? Você chegou recentemente ao Brasil e você conheceu o esporte de inverno depois do atletismo, né? Depois dos Jogos Paralímpicos de 2016. Como que foi essa transição, esse conhecimento desse esporte? Bom, eu conhecia o atleta Fernando Aranha, que foi quem representou o Brasil em Sochi em 2014. Ele e o André Sintra, que foi a primeira vez que o Brasil teve representantes. Mas o meu sonho era de ir para os Jogos do Rio. Então eu não tinha expectativa nenhuma de fazer uma outra modalidade. Quem é atleta sabe, tem que se dedicar apenas àquilo. Mas o Fernando, que é o meu técnico, que sempre me colocou em todas as loucuras que eu participei até hoje, ele falou em 2016, quem sabe a gente deveria tentar essa nova modalidade. A gente sabe que tem atletas da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos que fazem corrida em cadeira de rodas e também fazem o esqui cross country e não atrapalhava no rendimento. Então a gente teve uma conversa com o Fernando Aranha, ele mostrou os caminhos para a gente e quando passou os Jogos do Rio, que eu entrei em contato com a Confederação Brasileira de Desporto na Neve e isso foi em outubro de 2016. Em dezembro eu já estava indo para a neve pela primeira vez, que foi na Suécia. Eu fiquei 15 dias em treinamento na neve, eu não conhecia a neve antes disso.
E em janeiro de 2017 já estava participando da primeira Copa do Mundo na Ucrânia, pegando 28 graus negativos, então foi muito rápido tudo isso. Foi justamente nessa Copa do Mundo que você garantiu a sua vaga, não foi? Conta pra gente como que foi essa prova e essa classificação. Bom, lá na Ucrânia eu consegui abrir a vaga feminina para o Brasil para poder participar e foi difícil, não foi fácil, porque estava absurdamente frio, eu não tinha muita experiência, porque na Suécia, onde eu fiz treinamento, chegou a fazer 10 graus negativos. Era frio para mim, eu não conhecia a neve, mas na Ucrânia, quando chegamos lá, estava abaixo de 20, então era algo que a gente não tinha noção de como se vestir para aguentar aquela temperatura, o próprio treinamento, aquecimento para conseguir fazer uma boa prova. E a minha primeira prova foi a prova de 2,5 km. Não foi fácil. Eu acho que naquele dia estava fazendo 16 graus negativos, estava tendo uma tempestade de neve. Eu caía, eu não conseguia levantar, eu fiquei afundada na neve vários minutos. E quando eu estava na metade da prova, eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Foi uma loucura ter vindo para cá. E eu quase chorei durante a prova porque foi muito difícil. E quando eu cheguei no hotel, que ficava do lado da competição, que eu não posso dizer que eu esfriei a cabeça, né? Eu esquentei a cabeça. Aí eu pensei, não, eu tô aqui, tá muito difícil, mas é praticamente impossível pegar uma outra competição nesse nível, seria muito azar. Então era realmente uma prova de choque para ver se era realmente isso que eu queria seguir, isso que eu queria enfrentar, e eu percebi que eu realmente queria, e nas outras provas acabou sendo mais fácil para mim. E um ano depois, quando eu competi na Finlândia, e eu também peguei 20 graus negativos, já foi super mais tranquilo, muito mais fácil, já estava bem mais preparada. E todo esse sacrifício, ele resultou em uma participação histórica sua nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Você foi a primeira mulher do Brasil a chegar a disputar uma edição dessa competição. Foi a única sul-americana na edição de 2018. Conta pra gente sobre esse momento histórico. Para mim foi uma alegria imensa, não só de ser convocada, a primeira mulher do Brasil, e ainda quando eu cheguei lá que eu soube que eu era a única sul-americana na competição, para mim foi muito emocionante, foi uma honra imensa, e também a responsabilidade era maior, porque eu sabia que eu poderia servir de incentivo para que outras mulheres também pudessem querer praticar esse esporte, que não só no Brasil, mas no mundo em geral, a participação feminina é bem menor do que a masculina. E eu espero que isso venha a mudar. Com certeza. Além desses fatos históricos, você também teve a honra de conduzir a bandeira na cerimônia de abertura. Como que é essa emoção? Nossa, quando eu recebi a notícia que eu ia ser a porta-bandeira, foi no dia da cerimônia de boas-vindas do Brasil, onde foi hasteada a bandeira do Brasil. E coincidiu com o Dia da Mulher. Então, o Dia Internacional da Mulher. Então, como eu era a única brasileira, a única sul-americana, e ainda era o Dia Internacional da Mulher, eles fizeram uma homenagem para mim, que foi poder ser a porta-bandeira do Brasil. Foi emocionante, eu chorei muito quando recebi a notícia. Eu não esperava isso, e carregar a bandeira do Brasil no cerimonial é indescritível, uma emoção imensa. E eu vou guardar para mim por o resto da minha vida. E conta pra gente sobre a sua participação, qual a sua avaliação? Bom, na Coreia foi o oposto do que a gente se preparou. A gente se preparou para pegar a temperatura de 20 graus negativo. A gente estava esperando pegar um frio intenso, e chegamos lá, estava quente, chegou a fazer 13 graus positivos. A neve estava derretendo toda, então acabou sendo o oposto do que a gente pensou que ia ser. Mas, independente disso, eu acho que a minha participação foi muito boa. Eu esperava melhorar as minhas marcas que eu estava fazendo nas Copas do Mundo, e melhorei bastante. E, nossa, primeira vez participando, pouco mais de um ano de contato com a neve, ficar em 12º lugar em uma prova, foi mais do que eu esperava, foi muito bom. E agora tem mais 4 anos para se preparar. Na verdade são 2, né? Porque o próximo é Tóquio, depois mais 2 para os próximos Jogos da China. E eu espero continuar aí nesse ciclo. Então o seu objetivo é continuar disputando nas 2 modalidades? Sim, como praticar uma modalidade não influenciou no rendimento da outra. Muito pelo contrário, eu fiquei praticamente 3 meses sem treinar a corrida, porque eu estava na neve, e quando eu voltei para o Brasil,
Eu treinei 2 dias e fiz uma prova de 1.500 metros lá no Centro Paralímpico e fiz minha melhor marca correndo sozinha. Então, eu percebi que eu não tinha perdido desempenho e que, pelo contrário, tinha melhorado bastante. Então, o treinamento do esqui junto com a corrida, um vem a complementar o outro. E eu espero. Agora, o meu foco é para os Jogos de Tóquio, estar lá, fazer uma participação melhor do que fiz na do Rio, quem sabe pegar uma medalha. E depois, partir os Jogos da China. E por quanto tempo eu conseguir, seguindo nesses 2 ciclos, eu vou continuar. Então conta pra gente como é que você faz a sua preparação visando os Jogos Paralímpicos de Inverno, as competições de inverno, já que aqui no Brasil a gente não tem neve. Bom, no Brasil a gente usa um sistema que se chama de roller ski. A cadeira que a gente senta para fazer o ski cross country na neve é a mesma, da neve para o asfalto. O que muda é o encaixe embaixo. Onde a gente coloca o esqui na neve, a gente tira e coloca um sistema de rodinhas. O bastão que a gente usa na neve acaba sendo o mesmo, só muda a ponta para facilitar bastonear no asfalto. E com esse roller facilita a gente fazer rodagem no asfalto ou o mountain board, que é um skate gigante que a gente usa, tem o molejo, facilita as curvas, que acaba sendo mais utilizado pelos atletas fora do Brasil. O roller acaba sendo ainda um pouco mais difícil de mudar a direção, então para atletas que têm maior comprometimento acaba sendo mais difícil. E o Brasil é o único país que tem o circuito brasileiro de roller ski adaptado. Fora do Brasil não tem essas competições, mas nós temos aqui e foi isso que auxiliou muito para que eu pudesse ter toda a minha evolução, essa evolução rápida. Como eu sou a única mulher, eu participo da competição junto com os homens, então eles acabaram me puxando e eu acho que a nossa preparação acabou sendo bem satisfatória. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para os fãs do esporte paralímpico, do esporte brasileiro. Bom, a todos vocês que curtem o esporte paralímpico, que acompanham, isso é muito importante para nós. O esporte paralímpico tem ganhado mais visibilidade ao longo dos anos, mas a torcida de vocês que sempre mandam recados, incentivam o nosso esporte, é muito importante para nós e continuem torcendo e levantando a nossa bandeira paralímpica. Então é isso aí, muito obrigada aí pela oportunidade de separar um pouquinho do seu tempo para contar mais da sua história e a gente vai estar torcendo muito aí para os 2 ciclos olímpicos, né, paralímpicos, que você tenha muito sucesso. Obrigada, eu que agradeço e vamos continuar aí. Então é isso aí, valeu!